Fala galera, beleza? Vamos falar um pouco do Bitcoin? Essa queda que teve aí. Então, o Bitcoin estava no padrão de equilíbrio, certo? E aí ele fez um falso rompimento. Bitcoin fez um falso rompimento aqui em cima, tá? Ele fez esse falso rompimento aqui. Não teve volume de compra suficiente para continuar alta. Ele voltou para dentro do triângulo simétrico e agora fez um rompimento para baixo aqui, e aí sim ele teve volume de venda suficiente para continuar esse movimento, beleza? Então, ele já havia apresentado o padrão de equilíbrio, esse triângulo assimétrico aí, geralmente num gráfico maior, você dando um gráfico, dando zoom out, olhando um gráfico mais distante, você vê no gráfico semanal. A gente teve aqui um inside bar aqui. O que é um inside bar? É quando você tem, tá vendo aqui, ó? Quando você tem, ó, um candle grande, o outro candle dentro do candle anterior e o outro candle dentro do candle anterior. E aí até que você tem um próximo candle que rompe, que foi esse daí vermelho aí que rompeu. Beleza? O vermelho rompeu o fundo do último candle dele, o candle verde anterior. O candle vermelho rompeu esse último fundo e aí ele dá continuidade de baixa, a galera começa a entrar shortando ali para poder aproveitar essa queda que teve aí nesse rompimento. Então, esse daí foi o rompimento que a gente viu no padrão de equilíbrio, que estava sendo representado pelo triângulo simétrico. Beleza? Beleza. Quais são os suportes que o Bitcoin tem? O Bitcoin tinha um suporte aí em 33, que foi rompido também, 33k dólar. Foi rompido o suporte de 33 mil dólares, tinha um suporte em 31 mil dólares, e assim, ele conseguiu segurar no 31 mil dólares, ele caiu até aqui, até 31 mil dólares, que é o mesmo suporte, ó. Você vê que ele tem esse suporte, foi onde ele foi, essa região aí foi até onde a gente viu a queda, e ele tinha aqui o suporte aqui, ó, em 31 também. Qual é o próximo suporte? O próximo suporte é esse daqui em 30. Tem que segurar em 30. Se não segurar em 30, qual será o próximo suporte? Vamos ver. O próximo suporte será nessa região aqui. Fiz até aqui a linha para vocês. Essa linha aqui é esse suporte aqui, ó. Esse daqui é o próximo suporte, que é essa linha aqui, essa primeira linha aqui que eu fiz para vocês, né? E essa região aí tá valendo quanto mais ou menos? Aqui está em torno de... Próximo suporte seria em 29 mil. Então a gente tem suporte 31, 30 e 29. Ah, se não segurar, nenhum desses daí segurar. Bom, aí a gente vai para o próximo suporte aí que eu botei. Próximo suporte está onde? Vamos ver. Próximo suporte é esse daqui. Está em 22 mil. Próximo suporte seria 22 mil dólares. Se não segurar em 22 mil dólares, aí sim o próximo suporte será em 18 mil dólares, beleza? Então a gente tem esses níveis de suporte aí para poder ajudar o preço do Bitcoin a segurar e voltar a subir, né? E caso ele segure ali no 31 mil dólares, no caso até onde ele veio agora, ou ele chegue até os 30 mil dólares, caso ele segure ali e volte a subir. Eu desenhei uma linha de tendência de baixa aqui, que é essa linha aqui que vocês estão vendo aqui. Essa linha de tendência de baixa, né, é a minha visão para que, se ele quiser continuar, se o Bitcoin, o movimento de preço do Bitcoin quiser continuar caindo nos tempos gráficos maiores, que é o mensal e o semanal, continue formando a tendência de baixa neles, é preciso que ele forme um topo descendente em relação ao topo anterior. Então, para ele formar um topo descendente ao topo anterior, ele teria que tocar nessa linha de tendência de baixa aí. Vamos supor que ele faria isso daqui, ó. Ele tocasse aqui no 30 mil dólares e voltasse, fizesse assim, e voltasse, fizesse assim. Para mim, poderia fazer isso. E aí depois ele continue a queda. Aí depois ele vem e continua a queda. Vamos supor que fizesse isso, tá? Então ele teria que tocar nessa linha de tendência de baixa aqui de novo, ou bem próximo dela. Beleza? Então, se ele chegar aí se ele segurar os 30k, tomara que ele volte aí para a linha de tendência de baixa, que dê para a gente poder diminuir nossa exposição, né? Diminuir nossa exposição nele para quem está comprando agora, e a gente se prepare para poder ter mais caixa para comprar em mais quedas
futuras possíveis. Vamos falar agora as oportunidades de trade, de day trade. Quais são as oportunidades de day trade? O dinheiro que a gente está em hold não adianta, a gente tem que tentar só fazer um hedge de proteção, aproveitar algumas baixas, se der para você shortar, ou então se der para você sair um pouco do seu dinheiro e botar para a caixa para você aproveitar oportunidade mais para frente, caso ele venha cair mais, você faz. Isso daí são nossas estratégias de hold. Nossa estratégia de trade seria o quê? Nossas estratégias de trade, primeiramente a gente tem que ver qual é a moeda que está em valorização contra o BTC. Qual é a moeda que está em tendência de alta contra o BTC? Bom, a maioria das altcoins estão em tendência de alta contra o BTC. A gente pode ver aqui que a dominância do BTC em relação ao mercado de criptomoeda está 41,70. 41,70 é a dominância do Bitcoin. 41,70% do dinheiro que está em cripto está em Bitcoin. A gente tem a Ethereum que está valorizada, está numa tendência de alta em relação ao Bitcoin. Você vê que a Ethereum ainda não perdeu o padrão de equilíbrio dela, tá? Para a Ethereum perder o padrão de equilíbrio, ela tem que atingir essa região aqui de 2.150, que é o fundo aqui, 2.150. Se ela romper esse fundo de 2.150, aí sim ele perdeu o padrão de equilíbrio e rompeu para baixo, aí a gente pode ter uma possível continuação de queda. Caso a gente suba e rompa os valores de 2.900, que é onde eu até coloquei meu alarme aqui, esse alarme aqui, 2.900 ele estaria rompendo para cima, rompendo o padrão de equilíbrio, rompendo para cima, dando continuidade alta. Então a gente tem que ficar de olho nesses níveis aí, 2.150 a 2.900. Esses são o topo e fundo que a Ethereum está trabalhando ali no meio desses valores aí. Caso ele romper, a gente vai ter a continuação do movimento do preço, beleza? Então, no entanto, mesmo assim, a Ethereum está numa valorização contra o BTC. A Ethereum está em tendência de alta contra o BTC. Então, as moedas que a gente tem que operar para day trade no momento, aproveitar esse momento de pânico, que as criptomoedas às vezes entram em sobrevenda em vários tempos gráficos ao mesmo tempo, você aproveitar numa sobrevenda. Às vezes ela entra em sobrevenda no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora ao mesmo tempo, porque começou a cair desesperadamente. Então é um momento bom de você fazer um trade. Por quê? Porque entrou em sobrevenda em 3 gráficos diferentes e dependendo de como for a tendência que está mostrando ali no gráfico e ela tiver uma tendência ainda de valorização contra o Bitcoin, são momentos bons para a gente fazer um trade rápido de repique para o quê? O movimento de preço sair da sobrevenda, dar uma respirada para depois cair de novo. Esse repique a gente consegue retirar 2, 3, 5%. Por exemplo, agora mesmo teve um movimento de preço na moeda Sol. Vamos ver aqui, ó, Sol. A gente pode ver, ó, eu tinha até desenhado uma tendência de alta. A Sol já fez um pivô de alta no gráfico diário, já fez pivô de alta no gráfico de 4 horas. A Sol é uma cripto que está em tendência de alta em todos os tempos gráficos. Beleza, então, nessa última queda, aquela queda que teve lá, que o Bitcoin foi lá embaixo, tivemos o primeiro fundo, foi aqui. Tivemos o primeiro fundo. Depois a Sol foi e caiu de novo, fez o próximo fundo. Até então, não existia isso daqui. Então, o que eu peguei? Peguei esse fundo aqui, esse primeiro fundo, com o segundo fundo, tracei uma linha. Tracei uma linha de tendência de alta, para ver qual seria o próximo fundo. E onde foi o próximo fundo? Já estava aqui essa linha de tendência de alta, só estava esperando tocar, para eu saber onde que seria o próximo fundo. Tocou ali, o que acontece? No momento que tocou ali, o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, entraram em sobrevenda. O de 5 e de 15 entraram em sobrevenda. Então, o de 1 hora já tinha entrado antes. Mas então, o que acontece? A gente teve 2 indicadores. Teve o de 5 minutos e o de 15 minutos de sobrevenda. Mais a linha de tendência de alta. Tocando na linha de tendência de alta, foi uma boa oportunidade de compra. Entendeu? Você bota um stop loss ali um pouco mais baixo, para você assumir um determinado risco que você está disposto. Vou botar que você assumisse aí de 2, 3% de risco, mas em compensação você tem um percentual de ganho muito maior. Então é um risco que vale a pena você correr, mesmo que você seja estopado. O que acontece? Quando ela atingiu esse valor aqui, quando ela tocou nessa linha de tendência de alta, ela chegou a subir mais de 10%. Ela já subiu mais de 10% depois que atingiu essa
esse valor aqui, ó, só nesse candle aqui, ó, subiu 5,22. Aí, ó, a valorização. Só nesse candle aí, 5,22. O próximo candle valorizou mais 1,82, depois mais 1,74, depois mais 5 aqui, ou seja, valorizou mais de 10%. Esse daí é um exemplo que a gente pode pegar, que são as oportunidades que aparecem em momentos de pânico no mercado, que dá para a gente poder fazer dinheiro, entendeu? Então você pega esses repiques e faz uma operação, sai com a parte da sua operação, deixa um pouquinho caso o mercado conseguir andar e bota um stop ali um pouco abaixo. Que aí você não tem como, você eliminou todas as possibilidades de risco e ainda saiu com lucro. Então essa é uma oportunidade muito boa. Então, o que a gente tem que fazer em momentos de queda? Ver qual é a moeda que está em paridade com o Bitcoin, que está em tendência de alta, e entrar em momentos de muito pânico, de extremo pânico nessas moedas aí, e entrar para fazer um day trade, entendeu? Então, é essa a dica. Agora, não tem muito o que falar do mercado, quem está mandando aí é o Bitcoin está fazendo todas as cripto cair, então vamos ficar de olho nele. Vamos ficar de olho no Bitcoin, se ele romper os 30 mil dólares, a gente vê os indicadores, a gente repara nos indicadores, quando os indicadores estiver todos eles extremos, aí é um bom ponto de compra, tá? Entrar em sobrevenda em todos os tempos gráficos a gente faz, entra com nossas posições já parcialmente, vai comprando fracionadamente para poder fazer uma média de preço boa e sair depois no repique. Beleza, galera? Então o vídeo fica por aqui. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue também lá no Instagram, Diogo Chorrel. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.